Na aula de hoje, eu vou falar sobre substitutos ósseos. Substitutos ósseos, eles são uma parte dos biomateriais que são utilizados em preservação de rebordo alveolar. Então, pensa numa pirâmide, eu tenho os biomateriais, então aqui eu tenho as membranas, eu tenho as barreiras, eu tenho os substitutos ósseos. Fazem parte de um grupo maior, mas especificamente eu quero falar sobre substitutos ósseos de origem aloplástica, ou seja, os sintéticos, e os substitutos ósseos que são chamados de xenógenos, que são substitutos ósseos de origem biológica, de origem animal, mas não são da mesma espécie humana. Por exemplo, que são os substitutos de origem bovina. Então, eu vou falar especificamente sobre substitutos ósseos aloplásticos e substitutos ósseos xenógenos. Fica com a gente, porque tem muita coisa para você aprender hoje. Primeiro, nós vamos recordar aqui quais são as características desejáveis de um substituto ósseo quando eu falo de preservação de rebordo alveolar ou quando eu falo de regeneração óssea guiada. E aqui a gente está falando de osso mesmo. Então eu vou falar aqui sobre as 3 principais características que nós gostaríamos de ter no nosso substituto ósseo, seja ele aloplástico ou seja ele xenógeno. Principais características seria potencial osteogênico, ou seja, eu teria aquele substituto ósseo com estrutura biológica viva, com célula viva, que pudesse estimular a formação de novo tecido ósseo. Essa característica, no substituto ósseo, a gente não vai encontrar. Então, seria algo que a gente pode potencializar esse material, e a gente sabe hoje que a gente pode obter fatores de crescimento através dos concentrados plaquetários. Nós podemos potencializar com sangue periférico, e hoje a gente está aí, olha, entrando conhecimento da potencialização com sangue medular, que ele tem uma quantidade de células muito maior do que o sangue periférico. Então, a gente pode potencializar e trazer essa característica osteogênica para um material que não tem essa característica. Mas, como regra, o material em si, ele não tem essa característica osteogênica. A segunda característica seria a osteoindução. Osteoindução também é uma característica difícil de ser encontrada nos materiais xenógenos ou aloplásticos. Embora a literatura, algumas vezes, ela cite que existam algumas evidências, a gente não vai encontrar um material dizendo assim, ele é ósseo-indutor. O que seria ósseo-indutor? Tem capacidade de chamar células para o local para acelerar a formação do novo tecido ósseo. O que a gente encontra com certeza seria essa terceira característica, que seria a osteocondução. A osteocondução vai estar presente nos materiais. O que é osteocondução? É quando o material ele serve de um andaime, então eu preciso reconstruir aquele tecido, então eu coloco o material ele vai formar um espaço, ele vai manter um espaço ali, isso é bastante importante da gente entender, por quê? Porque a característica diferente do material justamente vai permitir com que vasos sanguíneos migrem por entre as partículas do material, que eu tenha migração de células por entre a partícula do material. Se eu tenho o desejo de potencializar esse biomaterial, por exemplo, com sangue medular, esse material, ele tem um material que tem que ser poroso. Por que ele tem que ser poroso? Porque o sangue, ele tem que entrar nos poros, então eu tenho que ter espaço tanto para o sangue quanto para manter aquele arcabouço.
Então, eles são chamados de arcabouço, scaffolds também vai ser encontrado como a característica desses materiais, ou como andaime. Então, são como esses materiais são chamados. Alguns desses materiais também eles vão ser reabsorvidos rapidamente. Então, eu preciso conhecer a característica desse material. Se ele vai ser reabsorvido muito rapidamente ou se ele vai ser reabsorvido lentamente. Por quê? Por quanto tempo eu preciso que esse material permaneça ali? E existem materiais, por exemplo, os materiais de origem xenógenos, eles vão permanecer ali pro resto da vida. E essa característica pode ser uma característica extremamente importante, por exemplo, se eu estou reabilitando o paciente, um dente anterior, que eu não quero perder o contorno ósseo. Então, eu posso utilizar um material que nunca vai ser reabsorvido. Talvez eu nunca tenha ali um osso vivo, biológico, como seria o nosso tecido ósseo autógeno. Então, talvez eu nunca vá ter. Eu vou ter partículas misturadas com tecido ósseo, que vai ser formado ao longo dos anos. Mas é importante eu saber a característica se esse material vai permitir que o tecido ósseo se forme por entre as partículas desse osso, geralmente xenógeno, ou se ele não vai permitir. Então, alguns materiais, às vezes, isso é comum de acontecer, a gente vai observar que ele teve uma integração biológica muito pobre. Então, isso não interessa para a gente. Então, a gente aí já começa a pensar, por exemplo, eu já introduzi uma outra questão, que é a questão de ser um material poroso ou ser um material muito sólido. Por exemplo, vamos pensar assim numa brita, numa pedra muito bruta. Então, talvez esse material, ele é um material mais difícil para a gente trabalhar em preservação de rebordo alveolar, porque quando eu penso em preservação de rebordo alveolar, eu penso em formar ali uma estrutura biológica, né, onde foi perdido aquele tecido ósseo. É bastante informação, mas eu vou estar mostrando para vocês os biomateriais, a característica deles, e vocês até o final dessa aula vão estar completamente treinados para poder escolher. Mas é importante isso que eu estou falando, por quê? Porque quando você vai escolher um material, então você está ali num congresso e você tem várias empresas, e você deve lembrar que dentro de um congresso de odontologia você vai estar observando materiais cujas empresas investiram dentro do setor odontológico. Mas existem vários substitutos ósseos que são mais comuns utilizados na área médica, mas que também podem ser utilizados dentro da área odontológica. Então é importante que você conheça, porque alguém vai dizer para você assim, eu uso uma hidroxiapatita tal de uma determinada marca que você nunca ouviu falar. Então é importante que você conheça a característica do material e você possa dizer, esse material ele serve para mim ou esse material não serve para mim. Independente dessa empresa, ela está muito mais voltada para o setor odontológico ou ela está mais voltada para o setor médico. O que eu acho que não pode acontecer mais é você depender da orientação, às vezes, de um vendedor. O vendedor, ele conhece o material que ele está vendendo. Ele vai dizer para você, olha, esse é um material de origem bovina. Ele tem uma granulação grande, uma granulação pequena, uma granulação muito fina, mas é essa característica que vai dizer para você. Algumas vezes a gente vai encontrar, olha, esse material vai ser substituído em 30 dias, em 6 meses, mas isso é muito difícil até. Um vendedor não vai te dar essa característica. Então, você tem que conhecer o que são os materiais e o que está indicado para você e o que você deseja. Então, é importante que você conheça, porque em algumas situações, você vai utilizar algum biomaterial, algum substituto ósseo naquela preservação de rebordo alveolar, mas existem algumas situações em que a preservação de rebordo alveolar não necessita de nenhum substituto ósseo. Eu vou utilizar só sangue, por exemplo. Então, é importante que você conheça para você poder
tomar essa decisão diante daquela situação. Olha, eu tenho um alvéolo de 4 paredes, tenho um alvéolo de 3 paredes, a espessura do meu alvéolo é maior que 1 milímetro, ela é menor que 1 milímetro, então tudo isso que a gente está vendo aí nas nossas aulas. Então, só recordando aqui, que logo a seguir eu vou estar mostrando para vocês os materiais e as características dos materiais, mas só recordando, então um biomaterial, um substituto ósseo, ele precisa ter, do ponto de vista biológico, 3 características, que é a osteogênese, a osteoindução e a osteocondução, sendo que esses materiais são materiais que não têm moléculas vivas. Então, nós precisamos potencializar esses materiais para poder adquirir essas características que ele não tem. Além disso, nós temos as características físicas do material, que ele pode ser poroso ou não, que ele pode ser mais ou menos absorvente, que ele pode ser de um tamanho maior ou de um tamanho menor. Então, nós vamos estar observando tudo isso. E ainda nós temos que eles podem ser de uma origem que é dita também na literatura como natural, de uma outra espécie, que são xenógenos, ou sintéticos, né? Por exemplo, como a hidroxiapatita. Então, aqui eu estou mostrando 3 substitutos ósseos diferentes. Esse substituto ósseo que eu tenho aqui, ele é um substituto de origem bovina. Então, ele é xenógeno, tá? É um substituto ósseo que ele foi preparado a partir de um ser vivo de outra espécie. Então, esse material aqui é um material sintético. No caso, eu tenho 2 componentes nesse material. Eu tenho beta-trifosfato de cálcio e eu tenho a hidroxiapatita. E esse material é uma hidroxiapatita, também é um material sintético. Então, ele é chamado de material aloplástico. E aqui vocês podem observar 3 tamanhos diferentes. Esse tamanho é um tamanho grande, esse tamanho é um tamanho pequeno e esse tamanho é um pó bem fininho. Cada um deles vai ter uma indicação. Por exemplo, quando a gente usa concentrados plaquetários, geralmente a gente utiliza esse pozinho bem fininho aqui. Ele é um material muito bom para ser utilizado junto com os concentrados plaquetários. Se, por exemplo, eu tenho uma grande área a ser reconstruída e eu preciso de um arcabouço grande, eu vou dar uma prioridade em utilizar um material de grânulos grandes. Qual é a vantagem também em eu estar utilizando um material de grânulos grandes? E vejo que, por exemplo, esse material aqui, ele é bastante poroso. Olha, eu não sei se vocês vão conseguir observar, mas a gente consegue enxergar muitos poros nesse material. Então, é um material bastante interessante, por quê? Porque se eu quiser potencializar este material aqui, será um material fácil de ser potencializado. E esse material aqui, ele, por exemplo, se eu tenho, né, um espaço, às vezes eu vou ter espaços tão pequenos que colocar um grânulo desse tamanho aqui pode ser complicado. Então, às vezes eu vou escolher um material com uma granulação menor e existem possibilidades de misturar granulação grande com granulação menor para eu ter um preenchimento maior da área. Então, assim, hoje, pela experiência, né, pela técnica que eu gosto de utilizar, eu gosto de ter espaço para o sangue, eu gosto de ter espaço para um fator de crescimento que eu obtenho de um concentrado plaquetário, porque isso vai trazer moléculas vivas para o meu material. Então, eu gosto de ter espaço no biomaterial. Então, eu não gosto de condensar exageradamente um material que não seja poroso, porque ele vai impedir, ele vai dificultar.
E a gente tem que lembrar que a gente não quer biomaterial ali. Na verdade, o que a gente quer? A gente quer que aquilo seja povoado por osteoblastos, osteoclastos e que eu tenha formação de tecido ósseo autógeno, com celularidade, osteócito vivo. É isso que eu quero naquela região. Porque se naquela região em que eu estou preservando o rebordo, eu for utilizar depois um implante, eu for fixar um implante, eu preciso lembrar que não é a fixação mecânica do implante, não é parafusar o implante e ter uma retenção mecânica. Essa estabilidade primária do implante, quando eu rosqueio ele, é muito importante. Mas a osseointegração é um processo biológico, então eu preciso de célula viva, eu preciso de tecido ósseo naquela área. Quanto mais tecido ósseo do próprio paciente, melhor vai ser a minha osseointegração, melhor vai ser a minha previsibilidade dentro daquela área, tá? Então isso é muito importante que a gente pense na hora de escolher um biomaterial. Você que está me escutando, existem inúmeros biomateriais, inúmeros. Então, você vai ter que na hora perguntar, é sintético? É xenógeno? É aloplástico? O que eu tenho aí? Eu tenho hidroxiapatita? É só hidroxiapatita? Então, você tem que conhecer isso e você vai perguntar daquela determinada característica daquele material. Eu queria mostrar para vocês, dá para perceber aqui, esse é um biomaterial só, tá? É um biomaterial só. Mas dá para perceber que eu tenho partículas bem diferentes, tá? Acho que eu acredito que vocês estão conseguindo observar. Esse material é um material aloplástico de origem sintética, chamado de bifásico. Esses materiais, eles são materiais bastante interessantes para determinadas situações. Qual é a ideia de um material bifásico? Ele tem o beta-trifosfato de cálcio e a hidroxiapatita. Esses dois materiais, eles vão reabsorver em tempos diferentes. Então, eu consigo manter o espaço que eu preciso durante um determinado tempo, só que rapidamente um dos materiais vai ser reabsorvido e nesse local cria-se um espaço para a formação de tecido ósseo autógeno ou para migração de células. Se você for ler também, você vai encontrar que talvez a própria dissolução desse material fornece íons de cálcio que vão servir para que ocorra uma certa osteoindução, favoreça a formação de tecido ósseo ali na área. Então, esses materiais vocês vão encontrar também assim, olha, eu tenho 70% de um material, 30% de outro, eu tenho 60%, 40%. Então, você vai decidir pela característica de tempo que você vai precisar. Então, quanto mais tempo você precisa que aquele material que tem a maior quantidade de produto que demora mais para ser reabsorvido, dissolver, esteja presente. Então, como que eu vou decidir se eu quero 70% de beta-trifosfato de cálcio e 30% de hidroxiapatita, ou se eu quero 70% de hidroxiapatita e 30% de beta-trifosfato de cálcio, ou se eu quero 30% de beta-trifosfato de cálcio, 70% de hidroxiapatita, é o tempo que eu quero manter aquele arcabouço sem que aquele material seja reabsorvido, tá? Então, você precisa conhecer. E aí, essa informação você vai com o fabricante e o fabricante vai dar essa informação para você. O meu material, ele tem 60%, 40%, 40%, 60%. Então, essa informação você precisa saber para você poder indicar corretamente o seu material. Ainda hoje que estou gravando esse vídeo, a gente só encontra blocos
de origem xenógena, ou seja, de origem bovina. Eu tenho bastante pacientes que não aceitam produtos de origem animal. Então, existe assim uma demanda para que sejam também feitos blocos de origem sintética. Mas vamos pensar no que a gente tem no mercado hoje, tá? Surgindo coisas novas também, eu vou estar falando para vocês, e eu acredito que num prazo bem curto a gente já vai ter blocos de origem sintética. Mas o que interessa para mim falar sobre esses blocos, né? O bloco ele é interessante porque a gente pode estar colocando ele dentro do alvéolo, então um material que tem um manuseio mais simples. Esses blocos, eles podem ter ou não colágeno, maior quantidade e menor quantidade, né? Então, algumas empresas diminuem a quantidade de colágeno para facilitar o manuseio do bloco. Esses blocos, a gente faz isso em preservação de rebordo alveolar em menor quantidade, mas às vezes, por exemplo, eu já tenho toda a perda da parede óssea vestibular quando eu faço a extração dentária. Então, eu quero colocar um bloco. Então, às vezes, eu quero fazer o aparafusamento do bloco, esse bloco é muito mole ou ele é muito duro. Então, essas características que, às vezes, uma quantidade maior de colágeno, uma quantidade menor de colágeno pode diferenciar. Existem blocos ósseos que vão ter um custo X e alguns blocos que vão ter 4x aquele valor. Então, eu preciso saber, eu preciso desse 4x nessa situação? Eu preciso, eu não preciso. Então, é isso que você vai fazer na hora de você fazer a opção pelo biomaterial. Então, veja que eu estou falando de várias características desses biomateriais. Falando sobre a questão do aspecto físico, se ele tem porosidade, se ele não tem porosidade, dos blocos, se são mais resistentes, menos resistentes, a quantidade de colágeno, da quantidade de hidroxiapatita que eu vou ter no material chamado de bifásico. Então, tudo isso são características que eu vou observar. E agora eu vou mostrar para vocês, eu preparei aqui, tá? Pink, lindo, maravilhoso, para vocês observarem essa questão da solubilidade. Por quê? Então, vamos reforçar esse conceito aqui um pouquinho. O material é um material basicamente ósseo condutor. Ele vai servir apenas como um andaime para que eu tenha a formação do tecido ósseo, que é o tecido que eu desejo que tenha naquela região. Então, é um material que não tem células. Eu preciso dar celularidade. Então, como eu posso dar celularidade? Posso utilizar um derivado plaquetário para fatores de crescimento, eu posso utilizar sangue. Hoje, eu utilizo muito pouco soro. Já utilizei, a gente embebia o material em soro. Hoje eu tenho que deixar esse material seco, o mais seco possível, para que me permita escolher, por exemplo, trabalhar com sangue medular e embeber esse material com sangue medular e potencializar esse material, trazer celularidade, para que, principalmente por quê? Porque eu vou acelerar o processo de formação óssea. Então, assim, o paciente, às vezes a gente faz um enxerto e fala, daqui a um ano você me procura de novo. 8 meses, 9 meses. Então, o que eu quero? Eu quero acelerar a reabilitação do paciente. E quando eu falo de preservação de rebordo alveolar, se eu tiver um alvéolo de 4 paredes, mesmo que o paciente naquele momento, né, ele não vá colocar o implante, se eu preservar, que toda a filosofia de trabalho se baseia nisso, em você, de uma forma fácil e biológica, permitir que aquele alvéolo não remodele no momento da extração dentária. É por isso que você está aqui, você quer entender tudo sobre como evitar esse processo exagerado de remodelação que acontece depois da extração dentária. Então,
você vai fazer isso da forma mais biológica e mais natural possível e que garanta que mesmo que aquele paciente resolva reabilitar com uma prótese total ou com uma prótese parcial removível, enfim, ele tenha até esse, que é uma prótese muco-suportada, né? Então eu tenha essa condição de rebordo e de mucosa favorável, né? O que eu não posso é permitir que o paciente perca aí todo o alvéolo dele e depois a gente fique numa situação complicada. Enfim, vou mostrar para vocês agora essa questão do material, ele ser mais absorvível ou menos absorvível. Já comentei com você que o material mais absorvível é interessante porque ele vai permitir que eu coloque outros materiais associados que vai trazer celularidade para aquele local. Então, esse material aqui, primeiro material que eu vou estar mostrando para vocês, se é um material que ele vai absorver bem, né? Sangue, fatores de crescimento, ou se ele é um material que não vai absorver bem. Então, olha, lembrando, esse material é um material bifásico, né? Eu tenho duas partículas diferentes aqui. Então, eu vou colocar aqui, né? Aqui só, olha, esse material, ele absorve muito bem e muito rapidamente. Vocês perceberam que a absorção praticamente imediata, tá? Então, talvez eu tenha partículas menos solúveis do beta-trifosfato de cálcio e partículas mais solúveis da hidroxiapatita. Então, esse material aqui, um material bifásico que se comportou muito bem para os nossos objetivos. Então, ele tem boas características. Então, veja como é fácil. Quando você for procurar um material, principalmente aproveite, quando você vai em congressos, aproveite nos congressos, olhe o material, entendeu? Peça, você vai jogar, aqui eu colori um pouquinho para dar mais visibilidade, né? Ficar mais visual para vocês verem. Mas pega ali um pouquinho, sabe? Um copinho de água ali, joga uma gotinha de água ali, observa isso. Você já tem várias características que vai te ajudar a escolher o material. Então, agora eu vou colocar um outro material aqui. Então, esse material que eu estou mostrando aqui também é um material bifásico, também é um material sintético e também é um material à base de beta-trifosfato de cálcio e hidroxiapatita. Só que nesse material a gente já não consegue enxergar dois materiais diferentes, ele é mais uniforme. Então, vamos ver agora se ele é um material também que se comporta bem, absorvendo os líquidos aqui. Olha, então a gente tem material que tem uma excelente absorção também, olha. Praticamente uma absorção instantânea eu tenho aqui nesse material. Então, esse material é um material que se comportou muito bem. É um material que eu posso tranquilamente estar associando aqui fatores de crescimento, sangue medular, e eu posso estar potencializando esse material, se comportou muito bem. Então, esses materiais aqui, esse material foi o que eu acabei de mostrar para vocês, e eu deixei um grânulo dele aqui para estar mostrando com esse outro material, que ele está aqui também, a gente já vai colocar no foco para vocês, mas olhem como esse é origem sintética e esse é origem bovina, e ele é bem poroso, um material, assim, um dos líderes de mercado, né, esse material, bem poroso. Então, eu só queria mostrar para vocês essa característica quando a gente enxerga mais os poros e quando a gente enxerga menos os poros. Então, esse material aqui, vocês podem observar, ele é bem poroso, é um material bem poroso aqui. Esse material é de origem bovina. Então, eu quero dizer uma coisa para vocês. É muito difícil você olhar um material e saber a origem dele. Se ele é bovino, se ele é sintético. É bastante difícil. Então, agora vocês estão enxergando um que é xenógeno, tá? De origem de um animal de outra espécie. Cuidado com isso. Às vezes, a gente pode ter um bloco ósseo de origem bovina, mas que ele tem o colágeno de origem suína.
Um outro detalhe importante, e como eu lido com bastante pacientes, a gente faz odontologia biológica, e como eu lido com uma grande quantidade de pacientes que são vegetarianos, veganos, e a gente não pode esquecer também que existem pessoas com filosofias de religião também diferentes. Então é bom que a gente tenha várias opções que a gente possa atender cada uma dessas pessoas. Então a gente tem que tomar cuidado, principalmente essa questão de transfusão sanguínea, quando você utiliza substitutos ósseos xenógenos de origem bovina, em algumas situações, para pessoas que são doadoras de sangue, pode ser que alguns hospitais não aceitem como doador. Então é muito importante que você conheça o material, oriente direitinho o paciente, fale para ele dessas limitações, o potencial risco biológico que um derivado xenógeno possa ter. Então é bom que você conheça bem a origem desse material, como ele é produzido, como ele é processado, que você oriente o seu paciente com relação a esses detalhes, né? Para que você esteja protegido também, né? Isso é bastante importante no dia a dia da clínica. Então vamos ver se esse material, agora de origem bovina, bem poroso, de granulação grande, tá? Que é ósseo condutor, tá? Vamos ver como ele vai se comportar agora. Então vamos colocar aqui, ó. Olha que material interessante. Olha como ele absorve e espalha o material aqui. Vocês perceberam que nessa questão a porosidade como ajuda? Então vocês podem observar como o líquido se espalhou rapidamente. Então parece que ele puxa. Então esse é um dos materiais considerados de altíssima qualidade que a gente tem no mercado. E vocês viram como parece que se espalhou bem rapidamente, até mais rapidamente, embora os outros materiais também se comportaram muito bem. Esse material tem uma velocidade de espalhamento ali por conta justamente das porosidades presentes no material. Agora nós vamos mostrar um outro material, esse material de granulação mais fina, de um outro fabricante, também xenógeno, de origem também bovina. Então vamos lá, vamos ver como ele se comporta aqui com relação a ser absorvente. Então olha, outro material que vocês podem observar que é altamente absorvente. Em determinadas situações, a gente dá preferência em grânulos maiores. Hoje eu estou dando preferência em grânulos maiores porque eu quero ter mais estrutura biológica, eu quero ter mais sangue no meio dos grânulos. Então, se eu coloco um grânulo muito pequenininho para manter o espaço, eu vou ter menos espaço para o sangue, por exemplo. Então, eu estou dando preferência para grânulos maiores. Mas, como eu disse, quando, por exemplo, você vai preparar stick bone, PRF block, que são também utilizados com concentrados plaquetários, também são utilizados, né, para preservação de rebordo alveolar. Muitas vezes a gente utiliza só as membranas, mas às vezes a gente utiliza também PRF block. E aí esse grânulo grande ele já não é tão bom para a gente trabalhar, tá? Então agora eu vou mostrar para vocês um outro material, que é um material bem fino, bem fininho mesmo, e vamos ver como é que ele vai estar se comportando aqui, com relação a essa questão da porosidade e a questão de absorção dos líquidos, né? Então, olha, um material também com alto poder de absorção. Então, a gente tem mais um material aí utilizado bastante esse material com a questão dos concentrados plaquetários. Então você pode observar, né, vários materiais aqui, eu mostrei para você 5 materiais diferentes, com características físicas diferentes, com características de materiais diferentes, todos se comportaram muito bem com relação à absorção. Isso é algo muito importante. Mas o que eu quero dizer para você agora é o seguinte: quando você aprende uma técnica, então você vai ler num livro, você vai fazer um curso, você vai ler na literatura,
Então, procure utilizar para aquela técnica que você aprendeu, aquele material recomendado, porque geralmente aquele material já foi testado. Então, assim, se você aprendeu isso, é interessante. Ou então, você vai comprar um outro material e você vai testar se esse outro material apresenta as mesmas características. Então, assim, nem todo material é igual. Em algumas situações, a gente pode usar, assim, N materiais diferentes. Em alguma situação, a gente não pode usar nenhum deles. Em alguma situação, a troca não é aconselhável. Uma informação que eu considero bastante importante em preservação de rebordo alveolar, a gente tem que pensar se o biomaterial ele vai ajudar ou ele vai atrapalhar. Em algumas situações, somente o sangue ali naquela região e uma colocação, por exemplo, de uma barreira vai ser suficiente. Em algumas situações, o biomaterial ele vai atrapalhar, porque aí eu vou ter biomaterial misturado com o próprio osso autógeno do paciente, ele vai estar atrapalhando a formação. Já em outras situações, o biomaterial, ele é assim, extremamente importante. Por exemplo, o paciente já perdeu a parede óssea vestibular e eu quero fazer um volume exagerado para que ao longo dos anos, se eu tiver alguma reabsorção daquele rebordo, eu não corra o risco, por exemplo, de expor uma parede do implante, ter uma mancha cinza, alteração de coloração de gengiva. Então, é super importante que eu tenha um biomaterial que vai ficar ali pro resto da vida. Mas lembrando que ele é simplesmente uma proteção mecânica. Eu vou estar colocando ali algo puramente mecânico e não biológico. Ele jamais vai se transformar em uma estrutura biológica. Então, isso é um conceito que é bastante interessante, que você grave isso. Por exemplo, se eu vou fazer uma prótese total, eu já quero preservar todo o rebordo, né? Eu quero controlar o remodelamento, eu não tenho tanta necessidade de biomaterial, por exemplo, né? Eu vou simplesmente controlar a reabsorção daquele rebordo para que me dê uma melhor característica de rebordo, por exemplo, para colocar uma prótese total. Bom, então é isso. Coloca a sua dúvida, se você tem algum material, alguma coisa aqui que você gostaria de mais informações, mais características de algum material que você conhece, as experiências suas, conta pra gente, deixa pra gente aí para eu estar podendo responder para vocês e a gente vai construindo conhecimento junto.